Graça e paz, tudo bem? Texto da Palavra de Deus do dia de hoje, aqui no nosso plano anual de leitura bíblica. Mas antes eu queria convidar você para que você assista aos vídeos anteriores. Nós temos uma porção de texto por dia, para que você possa ler a Bíblia inteira em um ano. Aqui pelo canal você consegue isso, tá? E você também, antes, se inscreva no canal, curta, compartilha, assim você vai estar nos ajudando muito, né, nessa nossa caminhada aqui pelo nosso canal, tá bom? Então, esses são os compromissos. Nós teremos uma live aí, ou sexta ou sábado, nós vamos confirmar para você, fique ligado. Então, por isso você tem que se inscrever e ativar o sininho da notificação, porque assim você vai saber o dia certinho, quando a live começar, você será notificado aí no seu celular, que nós vamos falar de todos os textos que a gente leu durante a semana, tá? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Eliel Rosa, sou pastor presidente da Igreja Batista Plenitude, sou teólogo, né, sou professor de teologia, e nós estamos por aqui para aproximar você cada vez mais da Palavra de Deus, aqui pelo canal Sem um Véu, pela Igreja Batista Plenitude também, né, que é um departamento de teologia da Igreja Batista Plenitude, e assim estarmos trazendo a palavra para mais perto de você, assim você ser edificado. Texto de hoje, vamos para o texto de hoje, então, sem mais delongas. Texto de hoje, dia 5 de janeiro. Gênesis capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Capítulo 13. Do Egito, Abrão com a sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque, pois possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra que está diante de ti, peço-te, portanto, que te aparte de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem o lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tomarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos da poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre esta terra no teu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manré, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gênesis 14. Naquele tempo, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à terra contra Beira, rei de Sodoma contra Birsa, rei de Gomorra contra Sinabe, rei de Adimá contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar de Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano,
Quedorlaomer e os reis que ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Astarotes Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savaquiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até o Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sineá, contra Arioque, rei de Elassá, contra reis contra 5, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Arão, que morava em Sodoma, e dos bens e partiram. Contudo veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhos de Manré, o amorreu. Manré e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em suas propriedades, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até roubar ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote dos Altíssimos, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas suas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Né, Escol e Manré, os quais me acamparam, que eles recebam seu devido quinhão. Gênesis capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tem. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o seu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi computado como justiça, acreditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente a outras partes, as aves. No entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: Sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas.
Tu, porém, gozarás da melhor velhice, abençoada, morrerás em paz, serás sepultado, irás reunir-te com teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Tem muita coisa aqui que a gente dá vontade de parar para observar, né? A gente já viu aqui Deus falando o que ia acontecer com o povo escravizado no Egito, né? Tá aqui, isso aí muito tempo antes, né, disso acontecer. A gente vê aqui Deus já dizendo profecias que ia acontecer lá no futuro, depois que eles saíssem da terra do Egito. Isso está aqui. Por isso que é importante a gente ler, né? Ler a palavra de Deus com calma, fazer a leitura do texto só, mesmo que não dê para meditar nesse momento, fazer uma leitura panorâmica, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? E nós vamos ter uma live aí para poder falarmos de maneira mais aprofundada, também não muito aprofundada, mas dar uma passada um pouco melhor em cada texto, porque se a gente tivesse que aprofundar, a gente ia ganhar, né? Vamos dizer, a gente ia ganhar 3, 4 dias num texto, só num capítulo desse de tão rico que é, tá? Então convido você para ficar atento aí, se inscrever, aperte o sino da notificação para você acompanhar a nossa live que nós vamos ter explicando o texto semanal. Na sexta ou no sábado, nós estamos aí com alguns compromissos ministeriais, mas eu acredito que na sexta ou no sábado nós teremos aí a nossa live aí, tá bom? Então eu quero convidar você para que você já fique atento, se inscreva, curta, compartilhe, e eu tenho certeza absoluta que você será cada vez mais abençoado, né, de acordo com aquilo que Deus está preparando para você e para nós. Deus abençoe, fique com Deus. Até amanhã com mais uma porção de texto aqui no canal Sem o Véu, aqui no nosso plano de leitura bíblica anual. Mande para alguém, mande isso para alguém. Deus abençoe a todos.